Bom dia, grandes investidores. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, apesar desses solavancos aí que tivemos aí com a bolsa. Mas desejo que estejamos bem e vivos. Quero fazer alguns avisos aqui, galera, seria um pouquinho o mais breve possível, pois o meu tempo hoje, nesse domingão, dia 2 de abril, é muito curto, por conta de comemorações na família de aniversário. Não deu para gravar ontem, estou gravando hoje. Vou fazer alguns esclarecimentos de uma forma bem resumida. Então, vamos lá. Primeiro, se possível, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E também ative as notificações para poder aproveitar aí todo o nosso conteúdo. Valeu? Hoje vocês estão vendo que eu não estou com a tela que originalmente eu utilizo. E a razão é porque eu tive alguns problemas de gravação nas últimas 2 semanas, por isso que eu não postei os vídeos nas 2 últimas semanas, que era a minha intenção já ter postado, tá? E depois de você gravar, né, e ir para iniciar a parte meio que de formatação do conteúdo, né, tal, de edição, e descobrir que não estava sincronizado o áudio e a imagem, cara, é um balde de água fria tremendo. E acabou desanimando que eu não gravei. Aí aconteceu isso, beleza. No último final de semana aconteceu exatamente a mesma coisa. Aí o que é que eu tô fazendo agora? Eu instalei em outro computador, tá? Tô utilizando agora em outro computador e vou ver se dá certo aqui. Espero que dê certo para poder publicar. Por isso que tá faltando aquela imagem do TR aí na inicial, a gente já tá na tela do Ibov, tá? Por conta disso, eu peço até desculpas aí ao pessoal que segue a gente no canal, tá? Não foi intencional. A minha intenção era ficar só 4 semanas, tirar umas fériasinhas, que também todo mundo merece, e voltar logo em seguida, mas acabei ficando 6 semanas sem postar conteúdo por conta desses problemas que eu tive. Tô torcendo para que dê certo. Gostaria muito de falar muito outras coisas com vocês aqui logo nesse início, tá? Primeira coisa que eu gostaria de falar é que nos 98 mil pontos eu comentei num grupo lá com o pessoal que poderia ser nossa última oportunidade de fazer compras no Ibov buscando um repique, tá? Antes de termos uma queda mais consistente. E aparentemente está acontecendo isso. Tive a contribuição aí de Bevert. Bevert me mandou uma imagem, né, ele falando que no Ibov semanal ele se segurou na média móvel. Aí eu não lembro qual foi a média móvel que ele falou. Eu teria que ver aqui no WhatsApp. Segurou na média móvel e nos 105 teriam duas médias móveis para ele poder superar, né? Então essa foi a contribuição de Bevert, que ele falou, inclusive, abrir aqui o WhatsApp, o semanal, e tem duas médias móveis, que seriam a de 21 períodos e a de 9 períodos, né? Que estariam descendo próximo ali nos 105 mil pontos, que ele acreditava que vai ser um paredão aí a ser superado. Ele acredita que essa resistência tem muito mais força que os suportes abaixo. Então, acredito que Bev está apostando que vai tocar aí e vai voltar. Tá? Então, 105 mil pontos é um ponto de alerta aí. Considero também um ponto de alerta. Acho que mais especificamente próximo dos 106 mil pontos, que é no momento a resistência que a gente traçou, temos que já vai se aproximar da média móvel de 42 períodos, possa ser que não supere. Mas vamos ver isso mais detalhadamente à frente. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, e que eu havia falado nos outros vídeos que não foram ao ar, tá? Mas ressaltar, gente, são duas coisas. Uma é relacionada ao Copom, que é rapidinho que eu vou falar com vocês. Todo mundo acompanhou que o Copom manteve a taxa de juros alta, não está baixando. Cara, qual é o momento que eu acredito que o Copom vai começar a pensar em baixar? São duas circunstâncias. Quando o Fed parar de subir, aí o Copom vai começar a pensar em baixar aqui. Ponto. Tá? Enquanto o Fed estiver nessa perspectiva de subir juros lá nos Estados Unidos, esqueçam o Banco Central brasileiro baixar juros. Aí vocês falam, a gente vai seguir os Estados Unidos? Não, a gente não vai seguir os Estados Unidos. Mas se a economia dos Estados Unidos não está boa, qual é a economia
que pode sucumbir de uma maneira mais forte numa crise? A nossa ou a dos Estados Unidos? Tá? Então essa é a primeira perspectiva que vocês têm que ter isso em mente. O Banco Central Brasileiro está certo? Penso que sim, pelo segundo motivo. Qual é o problema que eu acho, tá, pessoal? Isso aí é achismo total, então sou bem transparente com vocês. Qual é o problema que eu acho que os juros não vão baixar agora? Cara, o presidente dos Estados Unidos está querendo limpar o Brasil de crédito podre. Limpar não totalmente 100%, mas pelo menos reduzir isso de uma maneira que permita a gente baixar os juros de forma saudável. Por quê? Tivemos uma fase de juros na casa dos 2% durante muito tempo, né? No governo de Paulo Guedes, do governo de Jair Bolsonaro, onde o nosso ministro da Economia era Paulo Guedes, que foi algo fantástico, né? Impulsionou o crescimento, precisávamos disso na época mesmo. E muita gente se endividou, né? Quem se endividou com taxa fixa se deu bem, né? Com taxa variável, tá aí tendo dor de cabeça, né? Então, mas o que acontece? Mesmo que você se endivide com uma taxa fixa baixa, para o banco é ruim, porque quem está perdendo dinheiro é o banco, né? E quem empresta dinheiro é o banco, tá? Então os bancos, de uma maneira, acabam sentindo isso. Não é ruim para quem pegou, tá? Que pode, se for um cara bom que movimente a economia, que faça dinheiro circular, show de bola. Mas a maioria dos empréstimos a gente sabe que a gente faz o quê? A maioria da população reforma a casa, compra casa e constrói casa, compra carro, compra bens de consumo, né? Não é no sentido de criar uma atividade econômica que faça com que o dinheiro circule, com que o dinheiro ele se multiplique, tá? Então, e a gente vê, se a gente for olhar aí, a gente está vendo aí muitas empresas pedindo recuperação judicial e a Itaipava foi o caso mais recente que eu vi, falando que a culpa era dos juros altos. Cara, a culpa não é dos juros altos, a culpa é da incompetência de quem está administrando a empresa. Pô, vamos ser homens e assumir os nossos erros, né? O cara incompetente, não estava vendendo, não tem um produto muito... Não sei se vocês gostam de Itaipava, eu particularmente odeio. Quer dizer, eu não odeio não, só não gosto. Tomei algumas vezes e não bebo mais. Tá? Cerveja pra mim tem que ter qualidade. Aí, hoje o que eu considero cerveja boa, não sei se todo mundo considera, mas Duplo Malte, Stella e Heineken são as que eu realmente sou fã. E aí, acima de Duplo Malte ainda tem a Eisenbahn. Então são essas 4 cervejas aí que eu particularmente gosto. O resto eu só bebo se não tiver outro jeito. E olhe lá. Mas enfim, por que a culpa dos juros altos? Ele passou não sei quanto tempo aí no governo atrasado com juros baixos e não conseguiu fazer caixa, não conseguiu crescer sua empresa, não conseguiu desenvolver produtos bons para se manter no mercado de maneira saudável, né? Aí o varejo fica reclamando, né? Lojas Marisa fecharam 90 lojas de uma vez, vão fechar a porta e ponto final, por conta dos juros. Mas, pô, quem trabalha alavancado, cara, acontece essa situação aí das americanas, que estão falindo aí, porque deu calote em todo mundo, né? E fez contabilidade errada, né? Real aí aproveitou para ganhar uma grana aí em cima dessa situação, porque conhecia a empresa, entrou na empresa e aí joga a lama no ventilador. Bem suspeito, mas não vamos comentar isso não, vamos nos focar na questão dos juros. Por que o Banco Central está mantendo alto? Porque o Banco Central quer que o mercado absorva os créditos podres. Tá? A gente está vendo os FIs aí, muitos FIs, HCTR, VSLH11, RDM11 e RDM11 que eram top, velho, top de linha, todo mundo falava super bem desse fundo. HCTR falavam bem, mas questionando por ele ser um fundo alavancado, então você tem um risco maior, etc. E dentre outros, DEVA11 também está sofrendo pra caramba por conta de uma empresa lá de Gramado. Tá? Por quê? Pegou os empréstimos, cara, fez os investimentos ruins e aí tem muito crédito podre. Como é que você balanceia isso? Né? Como é que você balanceia isso? Crédito podre com juros altos, com juros baixos. Você vai reduzir os juros para que a empresa se endivide demais e entre numa situação que não dá nem para ser salva? Possa ser que ela consiga ser bem administrada, mas pode ser que não. E aí tem a população de uma forma geral também. Então, qual é o pensamento que eu vejo que o presidente do Banco Central está fazendo? Está deixando o prejuízo para os bancos absorverem. O que é que o banco faz quando cobra um crédito que não consegue receber
dá o desconto de 90%, pega 10% e segue, bota a bola para frente. Então ele está deixando que os bancos assumam boa parte disso, tá? Boa parte disso. Então vai manter juros altos, não pense em juros baixos por enquanto, vai manter juros altos. E juros altos permite que a galera invista em renda fixa, invista em tesouro direto, invista no país e o país acaba meio que equilibrando suas contas. Saem da bolsa, a gente vai ver o movimento inverso, né? Saindo da bolsa e indo para a renda fixa. O que a gente viu no passado, quando o juros estava 2%, o pessoal saindo da renda fixa e vindo para a bolsa. E impulsionou todo. Praticamente foi quem impulsionou toda essa alta aí da Bolsa Brasileira até os 130 mil pontos. Beleza? Então a gente não vai ver, cara, num curto prazo, num médio prazo, a nossa bolsa ser, assim, ter uma evolução grande para cima. Vamos olhar para baixo, vamos continuar olhando para baixo. E eu vou revelar para vocês o momento técnico, tá? Ideal para a gente começar a pensar em fazer compras. Tá? Então, esse vídeo é muito importante quando eu for tratar do Ibov com vocês. Vocês prestem atenção o que vocês vão fazer. Tem cerca de 3 semanas aproximadamente que eu não faço mais aposta na bolsa. Parei. Por que eu parei? Porque a bolsa faz 80 mil pontos. Eu vou ficar investindo em situação de queda? Não. Vou aguardar os 80 mil pontos. Então parei de fazer. Tinha comentado com vocês que era para reduzir 50%. Se você tem 1.000, pega 500, bota no PicPay. Pega 500, investe na bolsa. Não façam mais isso. Pega os 1.000, bota no PicPay. Ou algum outro investimento que você considere mais interessante. Vamos aguardar o quê? Bolsa 80 mil pontos. Pronto, acabou. E eu vou explicar por que eu acredito que 80 mil pontos vai ser um momento assim muito interessante para isso, para você começar a comprar mesmo bolsa com mais vontade. E aí você faz o quê? Começa a comprar 50%, 50% investe. 50%, 50% investe, porque a gente não sabe se vai se segurar lá ou não, tá? Mas é o momento mais técnico para a gente começar a apostar num repique significativo, tá bom? Ou numa possibilidade de ser fundo e começar a tendência a se modificar, beleza? Outra situação, a comentar dos juros, que acaba sendo uma repetição, que eu já comentei isso com vocês outras vezes, mas a gente acaba esquecendo, então vamos relembrar. Juros elevados atraem o pessoal para renda fixa. Isso nos Estados Unidos, principalmente, que juros lá era zero há muitos anos, né? E agora juros lá está 6. Então a galera está saindo da bolsa e indo para renda fixa. Migrando. Uma hora isso volta ao normal. E vamos torcer para que aconteça o mais breve possível. Tá? O Ibov. Que nós temos no Ibov? O que, é que a gente pode fazer no Ibov para a gente pensar num repique provável, tá? Eu vou fazer duas coisas com vocês que a gente faz. Eu vou traçar a FIBO daqui até aqui, tá? Para a gente ver se alcançou o fundo, né? Os possíveis alvos abaixo, né? Pode traçar até aqui. Então a gente vê que dessa pernada retroagiu até onde? 61,8 de FIBO. Desceu, perdeu os 100. Ô, gente, a FIBO tá desconfigurada, pessoal. Não acredito. Fala sério. Fala sério, Diomedes. Fala sério. Cadê? É porque eu tô em outro computador, né, galera? Eu tive que trazer pra cá. E aí não. Vamos adicionar, né? 161,8. 1,8. E aí, o que é que a nossa bolsa faz? O que aconteceu? O que é que a nossa bolsa faz? Não apareceu aqui, mas aqui é 100. Volta para 61,8. Corrige. Chega em 161,8. Chega em 200, perde um pouquinho e já tem uma certa resistência. Pronto. Chegou a alguns pontos. Agora não sei porque que não está aparecendo aqui 200. Estranho. Pronto, acho que vai aparecer agora. Ah! Ó, isso não era para acontecer.
Bom, pessoal, eu vou ver depois aí o que a gente faz, tá? Mas a gente sabe que aqui é 100, retração e amplitude no movimento até 200% de fibra. Poderíamos ir até os 94, não fomos. Vamos fazer o quê? Isso aqui, vamos deixar uma coloração dela aqui. Oxente, uma coloração diferenciada, tá? Facilitar nossa visualização. Aqui são 102 mil pontos, não se preocupe com isso. E vamos traçar uma fibra mais recente, só para a gente poder pensar num possível repique. Olhem que interessante, para onde a fibra retroagiu dessa pernada toda de queda. 61,8 e sentiu forte, tá? Sentiu forte, venda forte, vamos ver os outros indicadores. IFR tentou alcançar os 70, voltou para o meio do caminho, sentiu com força. É um candle expressivo, né? Mas eu gostaria mais que os pavis fossem mais fortes, tá? MACD dá a indicação que vai subir mais um pouco e OBV já deu uma sinalização de que sentiu. Qual a minha perspectiva para o Ibov? Tá? Uma perspectiva que a gente possa corrigir um pouquinho até os 100 mil pontos. Tá? Acho que isso já começando na segunda-feira, a gente venha com mais um pouquinho de queda até os 100 mil pontos. E os 100 mil pontos a gente vai ter que acompanhar. Tá? Então, a perspectiva do Ibov, a gente dá uma corrigida, não no movimento rápido, né? Acho que na segunda para terça, mais ideal seria segunda para terça, a gente corrigir até 100 mil pontos, e nos 100 mil pontos a gente vê o que acontece. Vim aqui nos 105, diretão, eu acho difícil. Tá? Da forma como o Ibov no diário se encontra, eu considero isso difícil. Voltando então aqui, sim, vamos ver um mensal, para a gente finalizar o Ibov, tá? No mensal, o que é que nós temos? Vimos que continuamos no canal de baixa, perspectiva negativa. Tocamos no 98 e demos uma sentida muito forte, então foi uma reação muito forte, bem mais bonita que nesses momentos aqui, tá? Nesses dois momentos aqui, foi uma reação muito interessante, muito forte. A perspectiva que a gente vai continuar subindo, não. Já vimos que no diário a gente vem com a possibilidade de voltar para os 100 mil pontos. Então, estão 101.882 no momento. Então, desci mais um pouquinho para os 100 mil pontos. Qual é agora o momento que eu considero interessante para a compra? Então, a gente vai ver o histórico do Ibov. Voltar aqui para o canal de baixa que me chamou a atenção, para o movimento que me chamou a atenção e que parece que está se repetindo. Não é igual, obviamente, mas tem suas semelhanças, tá? Uma queda forte, uma recuperação forte e entramos no canal de baixa. Onde foi que o Ibov deu a sua retomada, cara? Média móvel de 200 períodos. Tocou, perdeu, mas sentiu com força. E aí recuperou e disparou, tá? Então a gente saiu da faixa da mínima, né? Dos 35, 36 mil pontos, 37 mil pontos. Nem precisava fazer isso aqui, pera aí. Qual foi a mínima desse Kindle? Nós saímos da mínima dos 37 mil pontos e fomos para 130 mil pontos. Então subimos, quase 100 mil pontos aí. Tá 30%. 30%, João Mendes? Espera aí. Mais de 300%, quase. Se a gente for considerar a mínima, vamos fazer essa analogia. Dá para subir mais aqui, porque o gráfico não está permitindo. Vamos diminuir aqui. Mas foram quase 300 mil pontos cento, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer, galera? Se a gente já descobriu que no passado está se repetindo, 240, 250%, que no passado recente o gráfico tem feito um movimento semelhante. O que é que a gente vai... Qual é a nossa perspectiva? Que o alvo do Ibov nessa queda vai ser a média móvel de 200 períodos. Hoje ela está nos 71 mil pontos. Até que ela alcance aqui vai demorar. A gente vai fazer esse movimento de zigue-zague, tá? De desce e sobe, até alcançar aqui. Então, quando alcançar aqui, galera, quando tocar aqui, galera, é o momento que a gente vai começar a fazer as nossas compras. E eu, particularmente, acredito que vai ser na faixa dos 79, 80, 78 mil pontos. Beleza? Revelado para vocês aí o que é mais importante desse vídeo.
Vamos ver agora os outros ativos, né? De preferência, muito rápido. E em azul, o que é que nós temos em azul? Em azul eu fiz alguns estudos aqui visando aí pontos de venda, tá? Azul teve essa pegada bonita, deu uma corrigida até 50% de FIBO. Não aparecer esse negócio de níveis aqui tá me incomodando. Acho que é aqui, ó. Achei. Bom, voltou até 50% de FIBO, segurou aqui nos 11,32. Segurou bastante, deu uma recuperada, mas não consegue fazer o que a gente gosta de ver num determinado gráfico, que é corrigiu até determinado ponto de fio, começou a reagir, o alvo seria vir nos 100% de fio. Eu estava contando com esse 100% de fio. Aí eu tracei essa fibra aqui em azul clarinho para vocês verem o que poderia acontecer, né? Aí ele vem, volta a ter 50% de fibra, perde 100, a gente começa a olhar para baixo. Mas aí ele segura na média móvel de 42 períodos e está se mantendo. Bom, o que é que a gente espera nesse sentido? Não vai para um lado, não vai para o outro, vai lateralizar. Pronto. O caminho de azul, por hora, é lateralização. Numa zona de dúvida. Porque a gente fica sem saber se o ativo quer descer ou se o ativo quer subir. O que a gente faz nessas situações? Fica de fora. Tá? Se você tem azul, tá num lucro bom, pode se pensar até em vender. Se você não tem, aguarda uma definição. Então, azul, acredito que vai vir uma lateralização. Tá? IFR no meio do caminho, sem muitas expectativas. MACD, vejo uma recuperação junto com o historiograma, né? Muito forte, depois uma queda. E aí começa a ficar de lado, né? Começa a fazer mais ou menos o movimento do próprio gráfico, tá? Então, não dá para se empolgar muito com azul nos próximos pregões, tá? Então, saindo de azul, vamos para Banco do Brasil. Banco do Brasil está sendo o item meio que fora da curva. Aqui foi do vídeo da semana, talvez passada, eu não lembro, que eu tratei aqui tracei um oco aqui, né? Visando o quê? A possibilidade de virmos a 32,70, tá? Aí vocês vão dizer, esse cara é maluco. É a possibilidade. Então, eu tô fora de Banco do Brasil por hora, tá? Tracei a FIBO aqui dessa pernada de subida aqui que foi fantástica. Retroagiu até mesmo um ponto de FIBO, se segurou. O ideal seria que ela voltasse para os 42,04. Não acredito que vá lá. Mas enfim, por essa perspectiva, eu tracei essa FIBO. Ela corrige 38,2. Não consegue perder os 100 também. E não consegue subir. Dá para pensar uma situação semelhante à de azul. Confere. Mas esse ocozinho aqui ainda me incomoda. E o fato de não conseguir romper esses limites de FIBO aqui me deixam desconfiado. Se lateralizar é alguma coisa para se fazer? Não, ficar de fora. Tá? Já que tem só perspectiva não muito positiva, seja lateralização ou seja um alvo mais embaixo, o que a gente faz? Aguarda. Né? Vamos ver os outros indicadores. Tá? Volume, nada demais, né? Tem se mantido na média dos pregões anteriores, então sem uma perspectiva muito grande. Vejam que o IFR vem para a zona próximo das zonas dos sobrecomprados, tá? Tá bem pertinho. E o gráfico não teve um movimento forte, né, para a gente se empolgar, beleza? Então, já temos o IFR indo para a zona dos sobrecomprados. E já o MSCI, ao contrário do OBV, dá aquela perspectiva de que o ativo quer subir, tá vendo? Quer ir para cima, tá? Quer ir para cima. Bom, pensamento, né? Eu tenho o Banco do Brasil, o que é que eu vou fazer? Posso pensar em botar uns dois, pegar a mínima de 2 candles anteriores, no caso vai ser esse aqui, pegar a mínima e botar o stop e ver para onde o ativo vai. Tá? Pega o stop, sair, e aguardo uma nova entrada. Quem está de fora, continua de fora. Beleza? A não ser que você queira fazer investimentos para longo prazo. Tá? Aí é uma outra perspectiva. Então, Banco do Brasil não tem muita definição. Me preocupo com esse oco que fez aqui, tá?
tá dentro da possibilidade de ter uma queda, e ter uma queda a gente pode vir aos 32,70. Tá bom? Então chama a atenção de vocês para isso. Grande possibilidade de lateralização. Lateralização a gente não faz nada. E quem está dentro, pensa aí no seu stop financeiro. Saindo de Banco do Brasil, vamos para Banco Bradesco. Banco Bradesco é o banco que me preocupa, literalmente. Aí vamos para o mensal primeiro, antes da gente vir para o diário. Por que vamos para o mensal primeiro? Porque no mensal a gente perdeu o canal de alta, cara. Né? E nesse canal de alta, a única vez que perdemos, né, quando nos aproximamos da parte de baixo, tivemos uma recuperação fantástica, tá? E ficamos um mês e meio, talvez, aqui fora dele, beleza? Então foi muito pouco tempo. Aqui a gente já está 1, 2, 3, praticamente 4 meses abaixo do canal de alta e não consegue, e no ativo não consegue ter reação. Isso me preocupa bastante. Ou o Bradesco tem alguma bomba para aparecer aí e ninguém revelou ainda, tá? Ou o mercado está muito desconfiado dos bancos brasileiros. Mas aí você olha para o Banco do Brasil, não tem tanto problema. Você olha para o Santander está numa faixa que ficou durante muitos anos, R$ 12, né? 12, 14, 15, é aquele caminho mesmo. Então, não está muito longe de uma realidade. Você vai para o YouTube está um pouquinho abaixo, beleza, mas está no nível da pandemia, digamos assim. Já o Bradesco foi uma queda muito mais significativa de todos os outros bancões. Tá? Então, foi uma queda muito significativa. Foi uma queda que ele se preparou para o prejuízo, para absorver lá o prejuízo, já fez as reservas dele nesse sentido, né? E não tem uma reação. Então, isso me preocupa bastante. O Bradesco abaixo da LTA, da parte do canal de alta por vários meses, me preocupa bastante. O que me deixa relativamente um pouco animado é estar acima dos 12,69, tá? Mas se não tiver nada de errado com o banco que não foi divulgado, a gente não sabe, Bradesco para mim é o banco hoje mais descontado, tá? É o banco hoje dos bancões mais descontado. É aquele tipo assim, tá na promoção aí de 50% off, beleza? E aí, o que é que a gente pode ver os outros indicadores, né? IFR não consegue ter força nem sequer para ir na zona dos sobrecomprados, né? Foi uma vez, mas vejam que não consegue, vem devagar, então tá com cara que vai voltar para os 12,69 de novo. E MACD, historiograma, dão aquela perspectiva de um pouquinho de alta, mas sem muita convecção em face dos outros indicadores, tá? OBV lateralizado demais. Então, Bradesco. Cara, você pensa no longo prazo, pode ser interessante. Eu ficaria de fora, aguardaria ver mais alguns aí pregões à frente, mais alguns meses, para ver o que acontece, se vai segurar aqui. Outro ponto que me chama a atenção, vocês vejam que não consegue, né, romper por muito tempo a média móvel, seja de 42, né, 17 períodos até consegue ficar acima, mas tem se mantido abaixo. Isso é ruim também. Perspectiva um pouco negativa para o Bradesco. E 11 e 23 isso pode ser um alvo possível. Então, acho que o Bradesco seria sem compras por agora. Saindo do Banco Bradesco, não vai beber Seguridade. BB Seguridade, eu fiz um estudozinho, ó. Epa, computador dos outros é fogo, bem sensível o mouse, é porque é gamer, né? Mas enfim, qual foi o que eu fiz? O que foi que eu fiz? Tracei a subida maravilhosa que teve. E primeiro alvo, 61,8, segundo 50, compra 38,2, tá? Tracei essa fibra aqui, por quê? Imaginando os alvos da queda também, tá? Então, 29 e 19, né? 29,06, 29,29 são pontos interessantes para a compra, tá? Ficar de olho também na menor dos 200 períodos, mas ainda há o risco de vir para baixo. Então, o que é que a gente faz? Aguarda ele completar o movimento de queda. O movimento de queda chegou próximo de 61, quis dar uma reação, bate nas médias móveis e começa a descer. Vejam que os pavis abaixo são mais interessantes porque os compradores estão querendo não deixar o preço do ativo cair, mas está indo. Então a força vendedora está sendo mais forte. Vamos ver os outros indicadores. IFR. Tocou a de par de cima, toca a par de baixo. Em tese a perspectiva seria vir para cima, não vai. Tá próximo dos sobrevendidos. Então possa ser que os compradores consigam fazer mais uma forcinha aqui.
Já o MSD não fez um movimento bonito no historiograma que não foi acompanhado, né, pelas médias móveis aqui, tá? Isso é relativamente negativo. O OBV vem de lado, né, nem fez um movimento de queda ainda. Como é que eu interpreto isso? Cara, muita gente está comprando BB Seguridade para longo prazo. Não está enxergando a possibilidade da sua correção dessa pernada de alta aqui, tá? E aí, quem se aproveita desses momentos são traders, tá? Particularmente, BB Seguridade ficaria de fora, tá? Pensaria no meu financeiro, se eu tivesse com ativo na carteira, visando a compra ou recompra nesses alvos mais embaixo, tá? Em especial, mesmo aqui nos 29,06, 29,29, 29,30, beleza? CNBB Seguridade, vamos para CCRO. CCRO, que movimento fantástico. Aí CCRO, eu digo para vocês, fico mais tranquilo em pensar em CCRO próximo do 13,71. Por quê? Porque ele fez o movimento de FIBO tranquilamente, tá? Fez a pernada, corrigiu, 38,2, vejam que se segurou lindamente, perdeu em determinados momentos, mas voltou logo para cima. Se segurou lindamente aqui, então podemos traçar inclusive aqui uma linha de suporte. E quando se segura no 38,2 ou 50 até 61,8, a tendência é vir o quê? Testar os 100. Testou os 100 e rompeu, cara, e fez um candle bonito. Então a gente começa a imaginar CCRO nos batendo seu primeiro alvo de FIBO, tá? Atenção nos 13,9, com certeza, atenção nos 13,9, mas com a perspectiva de que esse rompimento vai acontecer em 161,8, talvez seja o momento de fazer um parcial, tá? Vamos ver os outros indicadores. O movimento de compra foi bonito, deu uma queda em relação de um dia para o outro, mas continua bonito, tá? IFR nos sobrecomprados, isso aqui chama atenção. MACD puxando para cima e OBV também puxando para cima ainda, de maneira, inclusive, quase que desesperada. Quando está nessa maneira de quase desesperada, o que é que eu imagino quando eu estou no ativo? Cara, tem força suficiente, no mínimo, para vir aqui nos 13,9. Então, os 13,9 é onde eu vou me preparar para uma possível correção, tá? Dessa pernada aqui. E mais 100% de FIBO, ainda há a possibilidade de ir no 61,8 de FIBO, tá? Então, atenção, nos 13,9 pode ter correção, sim senhor, mas com a perspectiva de ir para cima ainda de ir para cima. Quem comprou aqui embaixo, quiser realizar nos 13,9, fique à vontade, não está errado, mas tem a possibilidade de ir ainda nos 13,71. Saindo do CCRO, vamos para a Cogna. Cogna, pessoal. Cogna perdeu os 2,4 e 2,20 que eu considerava pontos interessantes de compra. Cogna aqui, inclusive, relatou aí que reverteu o prejuízo de muito tempo aí, dos últimos trimestres, parece, do quarto trimestre do ano passado, um negócio desse assim. Não lembro. Mas assim, teve lucro. Pô, legal, ponto positivo. Mas mesmo divulgando lucro, teve essa queda muito acentuada, tá? Então, às vezes, o mercado se comporta de uma maneira que a gente não espera. Cara, aqui fez uma zona de acumulação bonita. Em outros momentos tinha feito também, tinha perdido pouco. Hoje perdeu com mais força e parece que quer retomar para a zona de acumulação. Eu mantenho o meu pensamento que vocês podem ter com Cogna, qual seja, que aqui é zona de acumulação, beleza? Que aqui é zona de acumulação e pode ser uma oportunidade para baixar preço médio de quem tem Cogna na carteira, tá? IFR está nos sobrevendidos e MACD querendo retomar aí a sua subida, tá? Bonito também, OBV também bonito, tá? Então, mantenha o pensamento. Creio que Cogna, o ativo, volte para essa faixa dos R$ 2,00 e 2,20 e com a possibilidade de permanência muito longa. Galera, eu vou fazer uma pausa no vídeo, tá? Depois eu volto para continuar, para finalizar, porque tem um aniversário para ir. Um forte abraço. Bom, galera, continuando o vídeo aqui, às 9h41 da noite, vamos para Copel. Copel
Foi lindo. Olha, o Copel, a situação um pouquinho diferente do Bradesco, tá? Porque Copel veio na LTA, perdeu, mas em alguns dias voltou para cima da LTA. Isso é um movimento que é esperado e parabéns aí a galera que acompanha. Eu venho comentando com vocês que o toque aqui seria um ponto interessante de compra e aparentemente tem sido satisfatório. Porque vamos botar desde a LTA em si, que perdeu, né? Mais ou menos aqui, até o preço atual, subiu 1,5% nessas Coca-Cola toda, mas enfim, fez um movimento que é esperado quando se toca na LTA, se perde um pouquinho, o importante é que volte, tá? Foi um momento muito esperado, né? Não chegou a cumprir a projeção de FIBO, que acaba sendo um bom sinal no sentido de voltar, tá? Essa FIBO aqui a gente pode, acho que já pode deletar, não nos interessa. O que é que nós podemos ver aqui graficamente? IFR indo para a zona de sobrecomprados, OBV deu uma recuperada, uma lateralizada, MACD ainda puxando para cima, tá? Então, particularmente vejo com bons olhos essa subida. Temos resistências na média móvel de 42 períodos que bateu, sentiu, depois de uma recuperada, acho que vem para voltar para romper, tá? E temos a média móvel de 200 períodos com 6,42, que foi um ponto relevante de suporte em momentos até suporte e resistência, né? Em momentos muito recentes. Então o mercado tem memória. 6,42 atento, deve sentir, quem sabe voltar para a LTA novamente. E aí a LTA, cara, penso eu que é compra, tá? É compra no ativo para segurar para longo prazo, tá? Quem sabe a gente não alcança esse movimento maravilhoso aqui de voltar para os R$ 8 mais uma vez. Nada mais em Copel, vamos para Copasa. Copasa veio até 61,8 de FIBO, algumas vezes tentou recuperar, rompeu os 100, o movimento esperado é de vir 61,8. Isso eu cheguei até a comentar num vídeo que não foi ao ar, infelizmente. Enfim, está sentindo aqui, vamos ver o que é que os outros indicadores podem nos informar. IFR sobre comprados, não é um bom final. OBV, nossa, olha a caída do OBV e vem fazendo um movimentozinho meio assim, murcho, tá? Então chama atenção para isso. E o historiograma começa a dar uma corrigida, aparentemente dando sinal de uma correção mais significativa. MACD ainda não, mas o caminho mais provável do MACD é vir fazer um movimento semelhante a esse aqui, ó. Tá? Que foi quando o ativo veio praticamente 61 ponto de fio em mais de uma vez. Então, galera, Copasa, o que a gente pode esperar de Copasa? Tá numa resistência interessante, fazer uma pequena correção, tá? E aí a gente pode fazer uma projeção só para imaginar os possíveis pontos de correção, beleza? Isso aqui é totalmente normal de se fazer. Gente, então pode voltar de novo aqui, tá? Para os 14,93 e com a boa perspectiva de tentar fazer mais uma compra, tá bom? Fazer compra em Copasa. Eu, particularmente, desconfio muito desse preço alto de Copasa, tá? Embora esteja apresentando bons resultados, esteja com a perspectiva de pagar bons dividendos, mas eu particularmente não gosto quando o preço está esticado em relação ao seu histórico mais recente, beleza? E aqui a gente vê que foi um ponto, creio que depois da março de 2021 da Covid, bateu nesse teto, 15,91 e voltou, tá? Eu particularmente fico incomodado, mas, por hora, dá pra gente imaginar uma perspectiva mais positiva,
né? Pelo menos confiando na FIBA. Então, a eventual correção normal, segurou, voltar para romper os 15,98 e vir buscar os 18,25. Saindo de Copasa, vamos para a Caixa de Seguridade. Caixa Seguridade. Bom, essa fibra aqui já é um pouquinho antiga, que a gente vem acompanhando. Bateu em um ponto de fio, segurou, bateu em um ponto de fio, segurou e subiu, rompeu, tá? Os 8,82, sentiu, e aí o que era resistência vira suporte. Dá para ter uma perspectiva de vir na casa dos R$ 9. Sim, tá? Dá para ter essa perspectiva acima de todas as médias móveis. Veio em um ponto de fio, fez um suporte bonito aqui e disparou. Tem se mantido acima. Aí a gente pode fazer o quê? Complementar a análise com IFR. IFR sobre comprados não é um bom sinal. OBV vem fazendo topos e fundos ascendentes. Nesse momento um pouquinho mais tímido, mas vem nessa pegada. MACD a gente pode ver claramente e perde a força pelo historiograma, tá? Começa a dar sinal de estar perdendo a força. Aí a gente não pode ignorar isso, desconfia, tá? Então o que você faz numa situação dessa? Veio para testar os 100, corrigiu, né? Tentou testar os 100 em alguns momentos anteriores, não conseguiu e veio e testou agora e sentiu. O historiograma começa a dar sinais de fraqueza. A OBV é uma subida até interessante, mas está em pontos de resistência. O caminho mais aconselhável é pensar no seu financeiro e deixar seu stop ativo, tá? Agora, essa perspectiva de romper os 8,82 fica mais fragilizada, tá? Então, não dá para confiar tanto nisso, nesse momento, em Caixa de Seguridade. O que eu faria, né? Bom, eu tenho Caixa de Seguridade, pouca, mas eu tenho. Cara, eu tô levando para longo prazo. Se eu tivesse num swing trade, eu iria botar um stop abaixo dos 8,72, né? Mas um stop tipo com uns 10, 15% de diferença. Talvez aqui na média móvel 17 períodos, nos 8,61, tá bom? Pegou o stop, aguardar. Não pegou o stop, deixar o ativo para ver se vai na casa dos 9,29. Saindo de Caixa de Seguridade, vamos para Enalta. E Enalta, galera, tem uma notícia muito boa aí pro pessoal que tem Enalta. Bom, o ruim, não, o bom é que já perdeu os dentes de fio nessa pernada de queda, não chegou a testar o 261.8, que é muito interessante, e segurou em 10,64, que é um suporte. Se eu tracei é porque ele é relevante, tá? Segurou. Mas o que eu tenho de Enalta e das petrolíferas de uma maneira geral para vocês? A Arábia Saudita deu um corte no Brent muito significativo na produção. Pablo Spire já publicou lá no Instagram dele e é algo que está sendo comentado em diversos meios de comunicação voltados para investimento. Brent está subindo cerca de 7%, tá? E isso vai dar um upzinho sim em Enalta, beleza? Enalta nessa faixa de preço para minha compra. Enalta nesse mês agora deve anunciar seus dividendos e deve promover uma procura muito grande por esse ativo. Tá? A gente já comprou aqui nos 11 e pouco, deu um up, veio para uma correção, penso eu que totalmente fora de contexto. Lógico que o Brent também estava caindo significativamente. Mas, cara, eu sou fã dessa empresa, tá? Já comentei com vocês sobre a historinha dela e vejo, bom, IFR está no meio do caminho, com a perspectiva de ir para cima, e o historiograma está num movimento bonito de alcançar patamares de preço superior. O OBV vem fazendo topos e fundos ascendentes, deu uma timidazinha aqui, né? Ficou meio tímido aqui. Mas, cara, Enalta para mim é um dos ativos que vale a pena você comprar. Tá? Saindo de Enalta, pensar em alvo nesse momento,
a gente pode fazer sim. Pode fazer sim. Essa FIBA eu vou aproveitar. Quais são os alvos que a gente vai ter na alta? Né? Considerando a sua correção do movimento. 12,51, 13,12, excepcionalmente 13,73. Só que eu acredito que a gente vem para romper esse 13,73 e vir aqui nos 15,70, tá? Então dá um ganho aí de quase 50%, beleza? Saindo de Analta, vamos para JHSF. JHSF segurou nos 3,44, né? E quer dar uma recuperada. Mas eu não contaria com isso, não. Acho que construtoras, de uma maneira geral, é um ativo que dá pra gente se afastar por enquanto e aguardar aí os próximos capítulos. Mesmo que a gente imagine, ela, inclusive os números dela são interessantes. Né? Um amigo estava comentando, não cheguei a confirmar isso não, mas é uma empresa que tem tá hoje com preço por ação de aproximadamente, é preço por ação, é preço por lucro, não lembro, mas assim, o valor dela de mercado é de 2 bilhões, o valor dela das ações 2 bilhões, e só de ativos ela tem mais de 10 bilhões. Então você acaba comprando algo que está bem descontado em relação ao patrimônio, né? Então é bem interessante, mas JHSF, graficamente, está numa tendência de queda horrível. Não é um sinal aqui específico de reversão. O ideal é que venha fazer topos e fundos ascendentes para a gente ter uma segurança maior, tá? Mas dá para pesquisar os números dela aí e tentar identificar alguma novidade. IFR próximo dos sobrevendidos, né? Historiograma e MSD querendo dar uma recuperadazinha, né? Meio tímida, mas querendo dar uma recuperadazinha, e o OBV em linha de em fase de fundo assim, sem grandes movimentos, tá? Então JHSF, acho que dá para ficar de fora mais um pouquinho. Vejam que bateu no suporte e veio para média móvel e sentiu, tá? Então aguardar mais um pouquinho e ter um pouquinho de paciência em relação à compra desse ativo, beleza? Saindo JHSF, vamos para 1000. 1000 vem se segurando aqui na faixa dos 1,95. Tá, perdeu, voltou, segurou. Volume vendedor dentro da média dos últimos pregões. IFR querendo ir para a zona dos sobrecomprados. Pensou que está muito cedo para isso. MACD querendo dar uma leve recuperação. E o OBV lado, né? Sem muitos indicadores favoráveis, né? Vem de quedas constantes. Então eu aguardaria, tá? Pode-se pensar em comprar aqui no suporte do 1,95, sim. Mas bota o stop mais curto e vê o que acontece. Saindo de 1000, vamos para Magazine Luiza. Magazine Luiza veio uma queda imensa na retração do movimento. Chegou a romper os 38,2 de FIBO, né? Deu uma expectativa boa, bateu nos 200 da média móvel, 200 média móvel MME de 200 períodos e sentiu e vem e faz a correção. Aí a gente imagina um fundo aqui, segurou, vem até 38,2 de FIBO, não consegue vencer. O caminho natural é vir testar os 100. Não testou ainda. Chegou próximo. Deu uma recuperada. Bate nas médias móveis e sente novamente. O caminho é vir ainda nos 2,94. Tá? IFR, no meio do caminho praticamente. Não uma tendência muito animadora. A OBV tenta fazer topos e fundos ascendentes, mas sem muita convicção. E historiograma de lado. Perspectiva de Magazine Luiza, penso eu, que é da gente vir testar os 2,94. Beleza? Saindo de Magazine Luiza, vamos para Movida. Movida é outro ativo que, particularmente, eu acredito muito, tá, pessoal? Acho que Movida
apanhou aí bastante, de forma exagerada, né? Não digo que não pode ser considerado sem fundamento, porque ela é uma empresa que dobrou de tamanho desde o IPO, de uma maneira um pouquinho alavancada, com investimentos de empréstimos e os juros, a conta tem chegado, né? Para a empresa, a conta tem chegado. Tá? E isso que provocou a queda nos ativos. Mas nessa faixa de preço, R$ 6 a R$ 7, eu penso que está muito convidativo. Tracei essa fio, né? Vejam que ela veio em 38,2, deu uma recuperada, veio de novo em 38,2, deu uma alavancada, mas não consegue testar o 100% de fio, tá? Isso é ruim, porque cria força nessa resistência da faixa aqui dos R$ 8, tá? Uma força muito grande e que vai prejudicar o quê? Ele vencer, tá? O preço do ativo vencer. Então fica mais fácil a gente imaginar o quê? Bater, sentir, voltar e seguir essa lateralização, tá bom? Vamos ver os últimos indicadores. IFR indo para a zona de sobrecomprados, né? Próximo do último topo, que é ruim. MACD histograma apontando para cima e OBV apontando para cima. IFR já próximo dos sobrecomprados. O que temos de positivo aqui é que ele fechou com preço acima dessa resistência. Então essa resistência agora vai ser suporte. E o ponto de alerta é nos 8,50, tá? Acompanhe se o ativo vai conseguir romper os 8,50 ou não, pensando na possibilidade de realizar o lucro, tá bom? Saindo de Movida, vamos para Petro. Petro vai ser uma das ações a ser estimuladas aí pelo aumento do Brent, tá? Na última pernada, Petro tenta se segurar aqui na faixa de 38,2, está conseguindo, e agora eu penso que vai ser o momento que ele vai deslanchar, tá? IFR no meio do caminho, OBV sem muita perspectiva, já o MSD já dá sinais de uma possibilidade de alta no ativo, tá? Um pouquinho tímido, mas já dá sim essa perspectiva. Saindo de Petro, vamos para Pomo. Pomo vem caindo. Essa fibra que eu tracei para Rochedo, que ele perguntou se valeria a pena vender, ficar vendido em Pomo. Eu falei que ele poderia ir sem medo, só que ele não foi, né? Se tivesse vendido, estava ganhando algum trocado. E pontos de alerta. Primeiro ponto de alerta que eu passei para ele foi os 3,20. Tá? Então esse foi o primeiro ponto de alerta. E veja que o ativo está segurando. Segundo ponto de alerta. Está segurando a média móvel de 42 períodos também e está perdendo a de 17. Tá? A de 42 acaba sendo um suporte mais forte. Mas, além do ponto de alerta dos 3,20, outro ponto de alerta para mim é os 2,96, 2,92. Tá? Vai lá, penso eu que a chance é grande. Tá? A chance é grande. IFR ainda tem caminho para andar para baixo. OBV fazendo topos e fundos, vendo a tendência de alta, todos os fundos, no momento topos e fundos ascendentes meio tímidos, mas vejam que o MSD não dá um sinalzinho de recuperação ainda, tá? Então vejo que a possibilidade é da gente continuar em baixa e vir aqui nos 2,96, onde eu ficaria um pouquinho mais esperto. Para quem está vendido, colocar seu stop. E para quem pensa até mesmo fazer uma compra, pegar um repique, é uma possibilidade interessante. Prio. Olha o que temos em Prio. Na subida, corrige até 38,2 de FIBA. Maravilhoso. Segura. Sente a média móvel de 200 períodos e de 42 períodos. E sentiu forte, o que é ponto negativo. Mas, nessa sequência aqui, pode significar a retração dessa pernada, com a possibilidade de segurar e subir, tá? Dessa pernada mais recente, não corrigiu ainda até os alvos, tá? Então, Prio, penso eu que ainda tem muito o que andar para cima. IFR, indo em direção aos sobrecomprados por enquanto. Historiograma, vem nessa perspectiva positiva, embora tenha sentido, tá? O ideal é quando vai fazendo um movimento crescente, como veio fazendo aqui,
alguns percalços, mas continuou fazendo. E a expectativa é que possa continuar fazendo esse movimento. E aí vale a pena se pensar em comprar Prio para swing trade, sim, tá? Entre Prio e Enalta, o que vem na minha cabeça aqui, pessoal? Enalta tem uma vantagem porque é um terço do preço de Prio e paga dividendos. Estamos na faixa próximo do anúncio de dividendos dela. A Prio, ela tem uma valorização exponencial muito maior, né? Uma valorização muito maior, mas não paga dividendos nenhum. Bom, mas tá no movimento de retração da queda, né? E a perspectiva é que possa se concluir. Então, sair dos 31,19 no dia de hoje para ir bater os 38,14. Então, Prio, nada mais o que fazer. Vamos para Ryzen. Ryzen deu uma recuperada sinistra. Nossa, bonito o movimento. Veio até onde? 161 pontou de fio, tá? Bem próximo e deu uma alavancada maravilhosa. Vamos ver pelos outros indicadores. IFR deve estar nos sobrecomprados. Normal. MACD apontando para cima, OBV apontando para cima. O que eu pensaria, tá? Com esse movimento. Foi uma subida muito constante, muito rápida. Ter uma correção seria algo normal até a média móvel de 17 períodos e voltar para vir testar aqui os dois e... Qual foi a máxima desse dia? 2,94, tá? Então dá para vocês pensarem nisso. Essas fibras mais antigas aqui a gente já pode deletar. E podemos pensar numa possível correção para a Ryzen. Vejam que o meu ponto de fibra está bem próximo da média móvel de 17 períodos. Tá? Então, nessa correção pode se segurar aqui para vir para cima de novo. Então, a oportunidade de entrada a Ryzen pode trazer por agora. Saindo de Ryzen, nós temos Redditor. Cara, Redditor eu vou deixar de analisar esse papel, tá, pessoal? É um papel que não consegue se segurar e não consegue ter reação, tá? Depois que iniciou a queda, ele não consegue ter reação. E o alvo 61.8 lá é mantido e está indo lá. Então, muita atenção com o Redditor, eu ficaria de fora, não vou nem ver os outros indicadores. Caso alguém tenha pensado em comprar para swing trade, né? Mas vamos ver, IFR no meio do caminho, com a possibilidade de ir sobre comprados. Nossa nosso historiograma querendo dar uma possível recuperação, tá? OBV também. Então, fiquem de olho em Redditor, mas acho que essa recuperação deles não vai ser muito significativa. No máximo, média móvel de 42 períodos, para voltar a cair. Então, Redditor, vamos para Sanepar. Sanepar, caramba, do último vídeo que eu lembro que eu fiz para vocês, eu falei que nessa faixa de preço é a compra, tá, pessoal? Então, quem comprou, parabéns. Estamos indo para cima. Vamos ver quais são as nossas possibilidades IFR nos sobrecomprados. MACD apontando para cima e OBV querendo dar uma correção. Pensamentos para a nossa querida Sanepar. Cara, a gente vem bater, testar os 3,68, tá? Com a possibilidade de romper, mas não muito, não se empolguem muito em chegar aos 3,76 aqui, tá? Não se empolguem muito. Vem uma correção e aí nessa correção a gente vê quais são os próximos alvos. Saindo de Sanepar, vamos para TRPL4. TRPL4 está numa faixa interessante de compra, tá? Tem sido uma zona assim maravilhosa de oportunidades para swing trade, 21,46, 21,67 o preço atual. A compra aqui é muito interessante para voltar para vender próximo dos 22,87. Tá, então TRPL4, vamos ver os outros indicadores. IFR no meio do caminho, MACD de lado, OBV numa leve tendência de queda, mas meio que de lado.
Então a possibilidade de dar uma compra aqui, uma entrada aqui nos 21,46 é bem real. Saindo TRPL4, vamos para Vale. Vale, eu venho falando há bastante tempo para vocês que eu não sou comprador em Vale. Deu a correção, perdeu 61,8, perdeu 50, estou no próximo 38,2. Aqui nos 38,2, considerando inclusive a FIBO que eu tracei aqui, já pensaria em comprar, tá? Já ficaria tentado em comprar Vale nessa faixa de preço. Vamos ver os outros indicadores. IFR no meio do caminho, com possibilidade de subir, né? Embora não esteja muito animado para isso. MACD querendo fazer um movimento de recuperação e o OBV de lado. Então, pontos para Vale. Cara, o primeiro ponto é na média móvel de 42 períodos. Tá? Vim aqui tocar e provavelmente sentir já que os indicadores não estão dando a entender que Vale vai subir com força. Tá? E o alvo mantenho no 7561 para possível compra. Saindo de Vale, vamos para Via Varejo. Via Varejo. Nossa, que fibra é essa que eu não sei. Vamos deletar. Via Varejo vem se mantendo nos 100 aqui, o que é bom. Mas perder esse 100 aqui pode nos levar aos centavos. Tá? Então, Via Varejo. Eu não sei nem como comentar aqui em Via Varejo. O que seria ideal? Ficar de fora, só observar, comprar para tentar baixar preço médio, né? Ou aguardar o que vai acontecer com o ativo, se vai descer ou não, tá? Vamos ver os nossos indicadores, se eles dão algum sinal pra gente. IFR no meio do caminho. OBV tendência de queda, mas deu uma segurada, uma lateralização, e MACD lateralizado. Ponto positivo, lateralizar e segurar aqui é interessante, que ganha força como suporte e facilita uma possível recuperação do preço. Tá? Via Varejo, eu particularmente ficaria quietinho, não entraria ainda e aguardaria um comportamento dos seus indicadores mais favorável à alta, tá bom? Saindo de Via Varejo, vamos para VEG. VEG vem em 61,8 de FIBO, bate nos 100 e sente, tá? E esse sentiu muito forte mesmo, chama atenção para isso. IFR sobrecomprados caiu com força, MACD começa a dar sinal de queda, OBV sentiu e dá uma correção. Galera, particularmente eu me preocupo quando isso acontece, tá? Vem 61 e vem testar os 100, não consegue romper. A perspectiva é que o ativo faça algo ruim. Quer vir para onde? Para o 61 de novo, com grande chance de perder e dar uma corrigida mais forte, tá? Então, me preocupa esse movimento que VEG faz aqui, tá? Mas VEG é um papel de bastante resiliência, né? Vamos ver se vai segurar na média móvel de 17 períodos para continuar a subida. Mas eu, particularmente, ficaria preocupado e já pensaria no meu financeiro. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe um like. Quem não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações. E devo aí, tá? Dar uma sequência nos vídeos aí, tá bom? Hoje foi meio que improvisado por conta dos problemas de tecnologia que eu tive. Mas no próximo domingo, prometo a vocês que faço bonitinho, no padrão mais aceitável, beleza? Então, forte abraço, um bom domingo a todos vocês e até a próxima.